Abra o seu coração, abra a sua alma e deixa Deus falar com você. Levanta tuas mãos, vamos orar por ele, pela família dele, a esposa e os filhos, né? Os filhos, 2 filhos. Aleluia. Vamos orar? Levanta tuas mãos e ore e abençoe o homem de Deus. Ah, Pai, nós estamos tão felizes, estamos tão alegres, ó Deus, que o Senhor tem colocado em nosso caminho homens que têm acrescentado, somado. Deus tem enriquecido a nossa alma. Tenho certeza que o pastor Marcelo Jamal é uma dessas pessoas. Deus, eu sei que o Senhor tem usado ele com liberdade, liberalidade. Quero lhe pedir que nesta noite não economize, que o Senhor use o teu filho da forma como o Senhor quiser. Nós estamos aqui de corações abertos, porque queremos ouvir a tua palavra. Tua palavra que transforma, tua palavra que cura, tua palavra que salva, tua palavra, meu Deus, que nos fortalece em tempos difíceis, nos alegra e nos mantém no teu caminho. Meu Deus, muito obrigado pela vida desse querido irmão, muito obrigado pela família dele que liberou ele para estar aqui hoje. Que o Senhor abençoe a esposa e os filhos onde estão, e meu Deus, e abençoe o ministério do teu servo. Eu oro com toda a fé, junto com a tua igreja, e eu oro em nome de Jesus. Se tem alguém que é crente, diga um amém, de crente, diga amém. Vontade, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Que bom estar com vocês. Olha para o lado, essa pessoa querida, amada, bonita, ungida, abençoada, cheia de Deus, cheia de graça, cheia de favor, nascida de novo, nova criatura, com o nome escrito lá no livro da vida. Glória a Deus. Você tem várias razões para dar um abraço gostoso nela e dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Que bom que estamos juntos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. É isso aí. Depois os irmãos podem se assentar, vocês podem se assentar também, obrigado. É uma honra e um privilégio enorme conhecer mais uma parte do rebanho do corpo de Cristo, mais uma parte da igreja triunfante, a igreja que está aqui militando na cidade de Jundiaí. Já fazia alguns anos que eu não vim em Jundiaí e percebi que a cidade está evoluindo muito, né? Já vi algumas vezes aqui, algumas vezes em Jundiaí. Mas fazia muitos anos que eu não vim em Jundiaí. E eu vi aqui umas... Está bonito, viu? Vocês estão de parabéns. A cidade está prosperando. E conhecer o pastor, né, Clóvis e sua família, a sua esposa Evelyn, né, a Ana, a outra filha não, Isabelle. E a igreja não poderia ser diferente do que vocês são. Percebe aqui, né? A igreja é o reflexo, é a imagem do seu pastor, da sua liderança. Espero que depois dessa noite vocês possam exercer muito amor, muito carinho por mim, me permitindo ser amigo de vocês, tá bom? Tá? Espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Temos alguns amigos em comum, dentre eles o Luciano Subirá. O Luciano Subirá é um amigaço meu, a gente tem muita parceria no ministério, fazemos muitas coisas juntos. E ele falou: olha, eu quero que você vá lá, você vai conhecer um povo joia, um povo ungido, um povo abençoado, faminto por Deus. Falei, estou lá. Amém, queridos? Muito bem. Eu quero compartilhar algumas verdades espirituais com vocês. E eu quero que você abra comigo o livro de Atos, capítulo 19. Eu quero trazer 4 pontos para nós meditarmos a respeito desse texto. Atos, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 7. Quem já achou, diga amém. Vocês estão bem, né? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresça naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Pai Todo-Poderoso, a sua palavra está aqui, exposta, e nós pedimos que o teu Espírito traga revelação sobre ela. Senhor, traga iluminação aos nossos corações, para que possamos entender aquilo que está
no teu coração para as nossas vidas. Pai, que não haja nenhum impedimento, seja ele humano, seja ele, Senhor, espiritual, mas que todas as coisas cooperem para o cumprimento do seu propósito, em o nome de Jesus. A igreja diz amém? Amém. Muito bem. Queridos, esse texto fala sobre crescimento, e nós vamos observar como ele fala a respeito disso. E crescimento, para mim, é a proposta do cristianismo. Deus sempre quis que nós crescêssemos. Se você olhar, eu quero que você olhe comigo, o livro da carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, vamos lá? Vejamos o que o apóstolo fala a respeito de crescimento. 3,18, aleluia. O que diz lá? Antes cresçais aonde? Na graça e no conhecimento. Vá para agora Coríntios, e vamos ver o que Paulo fala na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Lá o apóstolo Paulo vai falar a respeito de crescimento. Ele diz: graça sobre graça, ou degrau de glória sobre degrau de glória. Você viu aí na sua Bíblia, está escrito isso mesmo? Glória a Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Então você observa que a proposta de Deus para nós cristãos, quem aqui é cristão, diga amém? Amém. É o crescimento. E se nós não crescermos, é sinal que não estamos na direção correta. Se nós não avançarmos, é sinal que não estamos perseguindo os planos de Deus. O autor de Hebreus, por exemplo, chamou a atenção dos seus ouvintes, chamou a atenção daqueles que estavam debaixo da sua autoridade, dizendo: olha, vocês já podiam ser mestres por causa do tempo decorrido, mas porque foram negligentes no ouvir, ainda é necessário que vos ensinem coisas rudimentares. Então nós queremos crescer, nós queremos avançar, e eu quero te dar aqui alguns insights bíblicos, fundamentado no livro de Atos capítulo 19 para o nosso crescimento. A primeira coisa que nós devemos entender é que quando Paulo ele chega em Éfeso, ele descobre em que nível ou profundidade ou altura ou largura que aqueles discípulos estavam. E Paulo então percebe que eles estavam fundamentados no batismo de João. João fala sobre arrependimento. João fala sobre você crescer em Deus a partir do arrependimento. Se você pega Hebreus capítulo 6, a Bíblia nos fala que a primeira doutrina fundamental do cristianismo é arrependimento de obras mortas. Se você olhar em qualquer esfera da doutrina cristã, você vai descobrir que o arrependimento é a entrada para o reino. E nós precisamos estabelecer essa questão do arrependimento de uma forma muito clara e muito bem estabelecida em nossas vidas, que queremos crescer, que queremos nos aprofundar em Deus. Eu me lembro certa vez que eu estava cuidando de um rebanho, e eu estava muito preocupado, porque eu não via aquele rebanho crescendo, eu não via aquele rebanho amadurecendo, eu não via aquele rebanho tendo experiências um pouco mais profundas com Deus. E eu fui orar, eu falei: Deus, o que está acontecendo? Por que as coisas não estão avançando? E Deus falou para mim uma palavra que mudou a minha forma de ministério, que mudou a minha forma de pastoreio com as pessoas. Deus disse para mim o seguinte: as pessoas não vão mais longe do que onde o seu arrependimento já chegou. O limite de profundidade que as pessoas vão é o quanto elas se aprofundaram no arrependimento. A velocidade que elas vão andar em mim vai depender do verdadeiro arrependimento que eles tiveram. E o Senhor me levou a ler vários textos a respeito disso, mas um texto me chamou muita atenção, que é a respeito do jovem rico. Vocês se lembram que o jovem rico falou algo para o Senhor Jesus, dizendo assim: eu quero te seguir. E Jesus falou: tudo bem, pode me seguir. Aliás, até nos causa certo espanto, porque todos os discípulos de Jesus foram convidados por ele, e ele não aceitou nenhum que viesse por conta própria. Mas aquele jovem, por alguma razão, Jesus permitiu que ele viesse. E o jovem fez a pergunta para o Senhor Jesus: quais são as condições que eu
preciso ter? O que eu preciso praticar para ser o seu discípulo? Então Jesus falou: obedeça os mandamentos. Então Jesus começou a falar a respeito de alguns mandamentos ali, e aquele jovem, eu aqui com a minha mente santificada, começo a imaginar que ele olhou para os 12 assim e falou assim: se são essas as condições, se é isso que Jesus está pedindo, no mínimo eu já estou no top 3, né? Não, no mínimo eu já estou ali entre os 3 melhores, rapidamente. Aí ele falou: Jesus, o que você está me pedindo, eu pratico desde a minha infância. Jesus falou: muito bem, parabéns. Tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Sim. Vá, venda todas as suas propriedades, pegue todos os seus bens, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Alguém se lembra o que aconteceu neste momento da história? Aquele rapaz virou as costas para Jesus e, entristecido, ele foi embora. O que nós percebemos com esse texto? Que nós só vamos aonde o nosso arrependimento já chegou. Eu percebo que às vezes nós queremos compensar o nosso nível de arrependimento com oração. Oração é extremamente importante, mas ela não substitui o arrependimento. Nós queremos substituir o arrependimento com jejuns e com várias outras práticas espirituais. E Jesus falou uma coisa muito séria para os judeus, dizendo: você não põe remendo novo em vestes velhas, porque o remendo novo vai rasgar e o buraco vai ficar maior. O que Jesus estava querendo dizer? O texto ali de Marcos fala sobre jejum. Jesus está dizendo: não adianta vocês entrarem em práticas espirituais que são boas, que devem ser praticadas, se essas práticas não forem seguidas de um odre novo, ou seja, de uma vida nova, uma vida nascida de novo. E o que eu tenho observado nos dias atuais é que nós não temos entendido de fato a questão do arrependimento e do novo nascimento. Nós temos que entender com muita profundidade isso para que possamos mergulhar em Deus, para que possamos de fato ter uma profundidade sem limites no Senhor. Por exemplo, eu tenho observado nos dias atuais que as pessoas não entendem que ser cristão não é ter um estilo de vida. Estilo de vida você pode trocar a qualquer momento, a qualquer hora. Você pode escolher o estilo de vida que se adeque melhor ao seu momento, à sua filosofia atual. Cristianismo não é uma questão de estilo, é uma questão de natureza. Nós temos que entender que no momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. Isso significa que nós mudamos de natureza. Você não mudou de religião, você mudou de natureza. Você era filho de quem antes de nascer de novo? 1 João fala isso: existem 2 tipos de paternidade na terra, ou tem os filhos de Deus, ou os filhos de... não vamos nem dizer, né? No momento que você nasce de novo, você se torna filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz que todos quantos o receberam, a saber, em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, a nossa condição não é mais de uma condição de um pecador miserável, não é mais uma condição de um pecador escravo do pecado, não é mais a condição de um pecador que eu não tenho forças para lutar contra a maldade. Isso eu tinha antes. É que realmente o nosso tempo, eu não vou falar sobre isso, pensa num assunto que tem assunto e assunto e assunto e assunto para falar, mas apenas para que você entenda. Isso, você, nessas questões, você andava no passado. Você, por exemplo, vai observar, Colossenses fala sobre isso, Efésios fala sobre isso, e em várias outras cartas de Paulo, ele diz: como outrora andastes, como outrora praticastes, como outrora fizestes. Todas essas questões de você não ser escravo do pecado, está ligada inteiramente ao novo nascimento, ao você ter recebido uma vida em Deus, para que essa vida em Deus te liberte de toda a escravidão, para que, livre, você possa se aprofundar no Senhor. Então eu quero ter aqui alguns pensamentos com vocês sobre isso. Primeiro, quem aqui aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador e tem plena convicção que nasceu de novo? Diga amém. Amém. Então diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga: eu não mudei de vida simplesmente, eu mudei de natureza.
Vamos lá, se você crê, fala um pouquinho mais forte para esse irmão. Diga: eu não mudei de religião, não mudei simplesmente de vida, eu mudei de natureza. Quem está comigo aqui, diga amém. Muito bem, agora vamos lá. Se eu mudei de natureza, a Bíblia fala que eu não sou mais escravo do... Não sou mais escravo do... Muito bem, então nós temos que fazer uma distinção agora entre fraqueza e pecado. Vamos pegar os textos de Coríntios e vamos pegar os textos de Apocalipse, onde fala que determinadas práticas, elas não nos permitem entrar no reino dos céus. Vamos lá, tem uma lista grande lá. Escolhe uma aí para mim, por favor. Vamos escolher a mais fácil de lidar com ela, por favor, tá? Não abre lata de minhoca agora não, tá? Mas escolhe uma lá. Vamos pegar a mentira. O que a Bíblia fala lá, tanto em Coríntios como em Apocalipse, que os mentirosos... Eu não entendi. Mais forte. Quem está falando isso é o pregador ou é a Bíblia? Você crê na Bíblia? Eu também creio na Bíblia. Então vamos contextualizar dentro do que eu estou falando aqui. Vamos supor que uma pessoa, ela está na igreja há 5 anos, ela está na igreja há 10 anos, ela está na igreja há 15 anos, ela está na igreja há 20 anos, 25 anos na igreja. Ela é o membro fundador da igreja, e vamos se dizer que ela tem a prática da mentira. Se ela tem a prática da mentira, ela é o quê? Mentirosa. Aí ela pega e começa a dizer o seguinte assim: não, é impossível viver livre da mentira, porque todo mundo mente um pouquinho, todo mundo faz isso, etc e tal. Não, isso é minha fraqueza. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que não está libertando essa pessoa é o processo mental que ela tem de arrependimento. Porque Deus não pode ser injusto. Você nunca poderia ser condenado a respeito de uma coisa que você não tem força para deixar. Se Deus condena quem pratica mentira, é sinal que você pode andar uma vida em vitória sobre a mentira. Deus não seria injusto. Já pensou se Deus, vamos supor que essa caixa de som pesasse 300 quilos, pastor Clóvis, e Deus pedisse para você carregar, sozinho, sem ajuda de ninguém, né? Você consegue levantar 300 quilos? Você consegue, Sérgio? Então você consegue levantar 300 quilos? Não. Você acha que Deus então poderia, em dedo em riste, apontar para você e falar assim: você é um desobediente, você é uma pessoa incompetente, você não faz o que te manda? Será que Deus poderia fazer isso? Não, porque Ele está pedindo algo que é mais do que eu posso fazer. Concorda comigo? Então quando a Bíblia fala que nós devemos ser santos, como Deus é santo, Ele não está pedindo de nós algo impossível de praticar. Quando Deus está dizendo para você deixar, por exemplo, a mentira e falar a verdade, é sinal que você pode ser o quê? Livre da mentira. E você pode usar isso a qualquer outro tipo de pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Nos libertou da lei do pecado e da morte. Visto que era impossível a lei, se tornou possível a graça. Agora, onde falta arrependimento aí? Eu vou te falar. Onde falta arrependimento é que o arrependimento, ele é um processo de convencimento da verdade. Se você não tiver como verdade que mentira é um pecado, você nunca vai tratá-la como pecado. Se você achar que é uma coisa comum da humanidade, se você achar que é uma coisa comum das pessoas, você vai tratar de forma comum. O arrependimento, ele vem quando a verdade de Deus é ministrada nos nossos corações e elas se tornam verdades para nós. Por isso que o arrependimento, eu costumo dizer que ele vem no mínimo em dois grandes blocos em nossas vidas. O primeiro grande bloco é chamado o arrependimento do pecado original. O que é o pecado original? Alguém pode dizer para mim aqui? Ou originário, conforme você achar melhor. Quem acha? Qual que foi o pecado? Desobediência, não é isso? Quantos concordam? Diga amém. A grande maioria concorda. Mas eu quero levar vocês um pouco mais profundo sobre
o que é pecado. Na minha visão, e vocês podem crer diferente, sem nenhum constrangimento, a gente continuará amigos, amém? Para mim, a desobediência é o primeiro filho do pecado. Porque o pecado, para mim, nasceu um pouco antes. Nasceu no que eu chamo na incredulidade. A incredulidade gerou independência, a independência gerou a desobediência. Foi um processo de 3 etapas. Por que nasceu com a incredulidade? Qual era o relacionamento entre Deus e o homem? Era pela palavra. Deus falou assim: aqui está a árvore, o dia que você comer dela, certamente. O que mantinha o relacionamento entre Deus e o homem? Era a palavra, era o que Deus havia dito. Eles não tinham nenhuma outra experiência senão a palavra. Eles não tinham experimentado a morte senão serem limitados a obedecer. O conhecimento do bem e do mal estava ligado à obediência. Mas o que Satanás fez? Capítulo 3 de Gênesis, quando ele lançou dúvidas sobre o caráter de Deus, dizendo assim: não, certamente você não vai morrer. Onde o Satanás trabalhou? Na confiança de que a palavra de Deus era verdade. Eu tenho certeza que vocês sabem disso. A Bíblia nem sempre existiu. O que sempre existiu foi a palavra de Deus. Deus disse, e depois o que Deus disse foi escrito. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Lá para Adão e Eva não tinha Bíblia, lá tinha a palavra. Eles ouviram da boca de Deus. E o que Satanás fez? Ele interrompeu o relacionamento entre Deus e o homem no momento que colocou a incredulidade. Se a incredulidade não tivesse entrado, o homem teria forças para dizer não. Mas como ele duvidou da palavra de Deus, ele foi o quê? Independente. Ele foi lá, tomou do fruto e comeu. Consequentemente, a desobediência gerou morte. É mais ou menos como o Tiago diz, que nós somos atraídos por nossa concupiscência. A concupiscência, uma vez gerada, ela traz a luz, né? E produz a morte. É mais ou menos isso daí. Então, mas aonde eu quero chegar sobre arrependimento? O arrependimento inicial começa, como diz 1 João capítulo 1, versículo 8, aquele que diz que não tem, versículo 9, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. João está se referindo a esse pecado original, ou seja, quem se atreve a dizer que não nasceu em pecado, está querendo dizer que não precisa de Jesus. Está dizendo que não precisa do sangue redentor, está dizendo que não precisa do que foi feito na cruz do Calvário. Então João fala: esse é mentiroso, ninguém pode dizer que não precisa disso. Mas se você vai no mesmo capítulo, em um capítulo para frente, João diz assim: filhinhos, escrevo estas coisas para que não pequeis. Parece uma coisa engraçada. João primeiro diz: filhinhos, não digam que não nasceram em pecado, porque quem fala isso é mentiroso. Mas ele fala: eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Aí é o segundo bloco de arrependimento. Qual que é? É quando você reconhece que Jesus é o seu vigário, no bom sentido da palavra, o seu substituto, e ele pagou o preço por você lá na cruz, e agora você admite a verdade dele como verdade para a sua vida, e aí então você vai recuperar o que Adão perdeu. Ou seja, não importa o que os outros digam, o que importa é o que Deus disse. Não importa o que as pessoas digam, importa o que Deus disse. Não importa o que a sociedade diz, importa o que Deus diz. Não importa o que a cultura diz, importa o que Deus diz. Tudo isso não é mais uma verdade operante lá fora. O que é uma verdade operante é o que Deus falou, e o seu arrependimento agora vem mudando hábitos pecaminosos. Mas se você não receber como verdade de Deus, por exemplo, o nosso caso de estudo aqui, a mentira, você nunca vai deixar de praticar ela, porque a sua base não é Deus. Foi a mesma coisa de Adão. Por que ele tomou do fruto e comeu junto com a sua mulher? Porque a base da sua decisão já não era mais Deus. E nós chamamos isso de incredulidade. Nós vivemos a geração de crentes incrédulos, aonde os crentes dizem que acreditam em Deus, mas as verdades de Deus já não são mais diretrizes para as suas vidas. É aqui que nós temos que nos arrepender. É aqui que nós temos que ser um pouco mais profundos. Vamos lá. Deixa eu explicar um pouquinho sobre essa questão de interiorização da verdade. Quantos creem que a Bíblia é a verdade? Diga amém. Amém.
Muito bem, mas eu vou te falar de uma forma muito séria, ao mesmo tempo em tom de brincadeira. Não serve para nada essa sua crença, até esse exato momento. Como não, pastor? Deixa eu te explicar. Até os demônios creem, e a Bíblia fala isso em Tiago. E tem demônio que é um pouquinho melhor do que a gente, eles até estremecem. Tem crente que nem estremecer, estremece. Então diga comigo, a Bíblia é a verdade. Agora escolhe o irmão que vai te pagar uma pizza depois do culto aí. Aleluia. E diga para ele assim, ó. E diga assim para ele. Olha bem nos olhos e diga assim: a verdade, por mais verdadeira que seja, ela só entra em atividade, ela só produz liberdade quando a verdade verdadeira é verdade para você. A verdade pela verdade não liberta ninguém, meu irmão. A verdade que liberta é quando ela é verdadeira para você. Eu sei que eu fiz um monte de redundâncias aí, mas é para que você gravasse bem. Diga comigo, a verdade que liberta é quando a verdade é verdade para mim. É aqui que residem os crentes incrédulos. Eles são crentes em Deus, mas eles não creem no que Deus quer que eles creem. Eles não andam submissos às verdades de Deus. Eles são crentes porque são crentes, mas não são sujeitos a crente. Já estou preparando aqui para o segundo grande estabelecimento de crescimento nas nossas vidas. Você quer ver? Vou te dar um exemplo muito claro. Quem crê que o Senhor Jesus morreu por nós e pagou o preço do nosso resgate, diga amém. Amém. Essa verdade está operando em você? Amém. Quantos têm certeza da salvação aqui? Amém. Muito bem. Agora, essa mesma verdade não opera num budista. Ele não crê no que você crê. Não está operando no muçulmano. Não está operando num feiticeiro. Mas não deixa de ser verdade que Jesus veio em carne, e em carne foi obediente até a cruz, e lá na cruz pagou o preço por nossa redenção. Não anula, é verdade, só que é uma verdade que não opera em quem não crê. Aí você vai para Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz: e as boas novas também foram anunciadas a eles, mas para nada lhes adiantou, porque não foi misturada com a fé. O arrependimento, ele é um processo de você admitir a verdade de Deus, e fazer com que aquela verdade se torne aferidor da sua vida. Aquela verdade se torne agora o motriz e tome as diretrizes do seu caminhar. Porque crer na Bíblia é muito fácil, agora conduzir a vida pelas Escrituras que é um pouco mais difícil. Você crê que Deus existe é muito fácil, agora fazer dele o seu Senhor é muito difícil. E é aqui que a maioria de nós estamos presos. Por quê? Eu vou adiantar a mensagem, depois eu vou voltar. Qual que é o nosso maior desejo? É se relacionar com o Espírito Santo, não é verdade? Todos nós queremos ouvir a sua voz, todos nós queremos ouvir os seus comandos, todos nós queremos experimentar os seus dons. Eu acho que a grande maioria aqui, deixa eu me certificar. Quantos querem mais do Espírito Santo aqui? Diga amém. Qual é o primeiro ministério do Espírito Santo? João 6, versículo 8. Ele veio convencer o homem do pecado. Se você não conseguiu subir nem o primeiro nível do ministério com o Espírito Santo, se o Espírito Santo não conseguiu te convencer nem do que é pecado, e nem dos atos pecaminosos, por que que Ele mesmo te conduziria para coisas mais profundas? Nós percebemos essa verdade espiritual desde o Éden. Se Deus quisesse que o homem fosse eternamente um pecador, Ele não teria colocado 2 querubins com as espadas desembainhadas de fogo, protegendo o caminho da árvore da vida. As versões novas não trazem mais isso, mas as versões mais antigas dizem o motivo porque os anjos estavam lá, para que o homem não tomasse do fruto da vida e comendo se tornasse eternamente pecador. Meu amado, você aceitou Jesus, isso foi uma mudança de natureza. Essa mudança de natureza faz você andar em vitória contra o pecado. Eu não estou pregando impecabilidade, porque a Bíblia fala várias vezes, aquele que pensa que está em pé, toma cuidado para que não caia, né? Não estou pregando impecabilidade, mas eu estou pregando liberdade. Você não é mais escravo. Em outras palavras, estou dizendo assim: hoje você recebeu o poder para dizer não. Você pode dizer não, porque você nasceu de novo, você nasceu de novo, amém? Então eu termino essa parte aqui para vocês meditarem.
Quando uma pessoa está muitos anos, entre aspas, servindo a Deus, e ela está em práticas pecaminosas que a Bíblia condena ela, o problema dela não é de fraqueza, é de natureza. Porque não é você estando dentro de uma igreja que faz você um crente. Quantos já entraram no estábulo algum dia aqui? Diga amém. Você não saiu de lá mugindo, saiu? É a mesma coisa com a igreja. Arrependimento, se nós não formos profundos nisso, todo o seu crescimento vai o quê? Ficar comprometido. Segundo estágio, senhorio. Quando Paulo toca num assunto aqui, em que fostes batizados, pois? Eles falaram assim, o batismo de João. Aí Paulo pega o argumento de João, dizendo assim, verdadeiramente João vos batizou, anunciando a respeito daquele que viria a saber, em Jesus. O que Paulo está falando aqui? Sobre senhorio. Batismo nas águas, nada mais é do que uma decisão pública, de que a partir daquele dia em diante, você tem um Senhor sobre a sua vida. Então senhorio e novo nascimento caminham junto, por quê? Na realidade, você não pode obedecer a dois senhores. Você vai ter que romper com um. E é no novo nascimento que você rompe com Satanás. É no novo nascimento que você rompe com as trevas. É no novo nascimento que você rompe com o mundo externo. Porque a Bíblia fala que outrora era trevas, hoje somos luz. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então veja só, aqui nesse mundo de trevas eu tinha um Senhor, mas eu morri para esse mundo, agora eu sou transportado para este reino do Filho do seu amor. Aqui as leis são diferentes, os comportamentos são diferentes, e eu preciso me submeter ao senhorio. Eu acho muito engraçada essa questão sobre vida no Espírito, que não quer se submeter. Eles querem uma vida no Espírito muito mais rebelde do que qualquer outra coisa. Não existe isso. A vida no Espírito, você vai cair agora no segundo grande ministério dele. O primeiro é convencer do pecado. Qual que é o segundo? Da justiça. E eu enviarei o Espírito, ele te convencerá do pecado e da justiça. O que é essa justiça? 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, você agora não é mais um miserável pecador, você agora não é mais um homem escravo das trevas, você não é mais escravo do mundo, você é nascido de novo, você é justificado. Você pode dar um brado de vitória ou não? Aleluia! Agora você tem condições de viver como filho de Deus, você tem condições de andar como filho de Deus, você tem condições de se submeter a Deus de uma forma muito fácil. Outrora você não podia. Em qualquer outro momento da sua vida você não podia, mas agora você pode. Então o que o Espírito Santo vai fazer com você? Ele vai te moldar a imagem de varão perfeito. Ele vai te moldar a imagem daquele que é a imagem de Deus, Jesus Cristo. Então ele vai mostrar que você é a justiça de Deus. Vai mostrar que você é a imagem de Cristo aqui na terra. E você então tem que andar como Cristo andou. Não foi o que Pedro escreveu? Que ele nos deu exemplo para que nós andássemos nas suas pegadas. Senhorio. Então, é aqui que você vai começar a ser treinado a andar no Espírito. A primeira coisa que você é treinado a andar no Espírito é você aprender a dizer não às suas emoções. Aprender a dizer não aos seus sentimentos. Eu vou usar um exemplo que pega quase todo mundo aqui, principalmente os jovens, amém? Tem criança aqui não, né? Talvez uma ou outra aqui, mas não vou falar nada também que escandaliza. Eu me lembro uma vez que veio um jovenzinho pedir oração. Falou, pastor, eu não quero mais ter desejo sexual. Falei, você não quer? Eu falei, Deus Todo-Poderoso, vou orar por esse irmão agora. Deus, torne ele impotente. Falei, não, pastor Cruz, credo, Deus me livre. Falei, meu irmão, só tem uma forma.
Só tem um jeito de você não ter mais prazer, você virar impotente. Eu usei uma palavra mais forte que não quero usar aqui, tá? Ele falou, não, pastor, não é isso que eu quero. Eu falei, vem cá, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Aí expliquei tudo isso que eu já expliquei para vocês. Falei assim, irmão, você tem que entender o seguinte: Deus não vai anular algumas coisas que fez com você, meu amado. A Bíblia fala que existem eunucos que nascem assim. Não é o teu caso, já percebeu? Há outros eunucos que se fazem assim. Não é o teu caso, você não se fez assim. Há outros eunucos que os outros fazem. Não foi o teu caso. Então você não é eunuco, você é alguém com apetite sexual. E desejo sexual, ele nunca se converte. Hormônio nunca se converte. Então, por exemplo, deixa eu te explicar como que funciona. Você tem que agora canalizar esse seu desejo à sua mulher. Ah, mas pastor, eu não sou casado. O que a Bíblia fala? Se você não consegue se contentar, se guardar e anda abrasado, então que se case. Obedeça a Bíblia, casa, meu irmão. Ah, pastor, eu não vou casar por causa de sexo. Então, por favor, tira essas coisas da tua cabeça. Ninguém casa só por sexo, mas a gente casa também pelo sexo. E o que diferencia um amigo de uma amiga é o sexo. Eu posso ter tudo numa amizade, menos sexo. No casamento eu posso ter tudo de uma amizade, mais o sexo. Deus é inteligente, Deus sabe o que faz. Às vezes nós colocamos algumas visões de vida no espírito que não encaixa com a verdade de Deus. Ele falou, puxa pastor, eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu falei assim, ainda bem que agora você está pensando. Mas pastor, quando essas tentações virem, o que eu faço? Assim, faz assim, ó. Quando vier aquela mulherona assim, mas aquela mulher mesmo assim, ó, aquela soviética assim, aquela mulherão, né? Aquela mulher que é tentação mesmo, né? Eu sempre brinco que tem umas que não é tentação, é qualquer outra coisa, né? Mas aquela que é tentação, você fala assim, uau, você é tudo que eu sempre quis, tudo que eu sempre sonhei, tudo que eu sempre desejei. Qual que é a sua proposta? Você quer ir para a cama comigo? Tá bom, eu te falo amanhã, tá bom? Aí você pega, chega para Jesus, você é solteiro ou já é casado, chega para Jesus e fala, Jesus, eu estou num relacionamento senhorio, eu não posso fazer nada independentemente. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre isso. Está vendo aquela mulherona? E que mulher que o senhor criou, hein? Você está de parabéns, viu? Né? Ok, você viu a proposta que ela fez para mim? Ela quer que eu vá para a cama com ela, que eu tenha sexo com ela. O que o senhor quer? Se eu posso ir ou não posso ir? O que Jesus vai responder? O que vocês acham? Vocês estão com medo de falar? Pastor, é muito óbvio, pastor, é muito óbvio, é muita coisa de escola dominical e infantil. Mas eu quero ouvir de vocês mesmo, vamos lá? Não. Aí você fala, obrigado Jesus, obrigado. Aí você chega para aquela mulher que te convidou e fala assim, olha, você é tudo dos meus sonhos. Se fosse por mim, eu ia, viu? Pela minha vontade, eu estou aqui tudo arrupiado aqui, ó. Eu ia mesmo. Mas eu tenho um Senhor, sabe o que ele disse? Não. Quer aplaudir ao Senhor? Agora, como que você vai servir alguém se lá na base o arrependimento não foi bem fundamentado? Você sempre vai achar que ele está te tirando ao invés de dar. Você vai sempre achar que ele está te tolindo ao invés de te proteger. Você sempre vai achar que ele está te atrasando ao invés de te avançar. A base é o arrependimento. O senhorio não vem sem arrependimento. Não vem. Se eu não fundamentar muito bem o arrependimento, fazer dele o meu Senhor vai ficar uma escravidão, não vai ser prazeroso. Eu tenho certeza que depois que eu saio daqui, eu vou orar em línguas, obrigado Senhor, porque eu venci mais essa, eu andei em vitória mais essa, aleluia, porque o Senhor me deu força para dizer não. Glória a Deus, alguém está comigo aqui? E em todas as áreas da vida, eu não fico mais numa guerra mental com o pecado. A minha guerra com o pecado não é mais uma questão pessoal, é uma questão de senhorio. Acho que você não entendeu. A minha guerra com o pecado não é mais uma questão pessoal.
É uma questão de senhorio. Aí eu chego para Jesus, porque tem algumas coisas que às vezes é difícil você se submeter ao senhorio. Aí eu levo para Ele a própria palavra dEle e falo: Senhor Jesus, eu preciso da fidelidade da sua palavra, porque o Senhor disse que não viria sobre mim tentação maior da que eu não pudesse suportar, apenas tentação humana. Eu preciso de algo sobrenatural aqui para suportar o que eu estou enfrentando ali. Alguém está entendendo aqui? É um relacionamento de uma mão dupla, não é só eu dizendo não, é Ele vindo me ajudando para dizer não, porque afinal de contas, eu não estou fazendo só por mim, eu estou fazendo por Ele, para glorificar a Ele, para exaltar a Ele, para bendizer a Ele. Você está comigo aqui? Diga amém. Aleluia, aleluia. Essa questão de senhorio é muito interessante, fácil, se a base do arrependimento for bem estabelecida. Difícil, se você tentar viver isso por sua própria força. Muito difícil. O que Adão e Eva fizeram? Eles se tornaram incrédulos. Incrédulos. Amém? A incredulidade tornou eles independentes. Então por que você tem que reverter novamente? Qual que é a restauração do seu relacionamento com Deus? Diga comigo: a restauração do meu relacionamento com Deus é fortalecer a fé. Escute bem, olha aqui comigo. A Bíblia fala que Deus nos reconciliou com Ele. Qual é a base da reconciliação vista de Deus para o homem? Jesus. Agora, e para nós nos reconciliarmos com Ele? É outra via agora. A reconciliação na ótica humana para a divina. A fé. A fé. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Existem vários aspectos da fé, e um dos aspectos da fé é a sujeição. Um dos aspectos da fé é a obediência. A maioria de nós só olhamos o aspecto da fé para receber, a fé que se apropria, e é um aspecto importantíssimo. Mas, por exemplo, Adão não precisava exercer a fé que recebia, porque ele tinha tudo. Ele tinha que exercer a fé da rendição, ele tinha que exercer a fé que se submetia, ele tinha que exercer a fé do senhorio. Ou seja, eu tenho fé que o que Deus disse é a verdade, e se é verdade para mim, e se é verdade para mim, ela tem comando, e se é verdade para mim, ela tem direção, e se é verdade para mim, ela é uma voz ativa. Satanás não vai poder entrar no meio. Hoje em dia vivemos a geração de crentes incrédulos, porque eles acreditam em Deus, assim como os ímpios acreditam, mas não se submetem ao senhorio de Deus. A palavra de Deus não é verdade para a vida delas. São processos. Eu me arrependi, agora eu estou debaixo do senhorio de Deus, aleluia. A palavra diz não, eu digo não. A palavra diz pode, eu digo pode. E o que nós temos vivido na nossa geração? A relatividade. A relatividade. Não, isso é relativo. Não é bem assim. Lógico que existem verdades culturais que a Bíblia passa por ela. Por exemplo, se você vê o próprio apóstolo Paulo, ele dá conselho a respeito de um momento difícil da história da humanidade em relação à escravatura. Ele fala, olha, seja o quê? Submissa aos seus senhores. Ele está falando que ali, a escravatura. Parece que a Bíblia estava apoiando a escravatura, não, era um sistema da época. Mas veja que Paulo diz, olha, mas se você pode ser livre, meu irmão, não pensa duas vezes. Não pensa duas vezes. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Existem questões relativas na Bíblia? Existem, mas nós não podemos relativar as absolutas. O que é absoluto em Deus vem para o nosso senhorio. O que é absoluto em Deus vem para o nosso senhorio. Eu me lembro uma vez que estava discutindo com uma pessoa, e eu então, discutindo assim no bom sentido, eu estava ouvindo ela me disse assim, pastor Jamal,
esse negócio de dízimo é do Velho Testamento, é da lei. Eu falei, irmão, mas por que você está falando sobre isso? E etc, ele tentou me dar um monte de desculpa e tal. Eu falei assim, não, deixa eu falar uma coisa com você. Eu derrubaria esses seus argumentos com 2 textos bíblicos rapidamente. Eu falei, qual foi o primeiro? Foi o primeiro que a prática do dízimo não nasceu na lei, nasceu com Abraão, não nasceu com Moisés. A lei não existia, a lei mosaica não existia. E a Bíblia fala que quando Abraão deu o dízimo, fora, antes da lei, ele deu para um ser chamado Melquisedeque. E se nós olharmos as escrituras em Hebreus capítulo 7, a Bíblia fala que Jesus vem da linhagem de Melquisedeque. E ali diz assim, lá, aqueles que recebiam da tribo de Levi, recebiam dízimos mortais. Mas aqui os que recebem são aqueles que vivem para sempre. Só esses 2 textos, meu irmão, já tiraria essa mentira do seu coração. Ele perguntou, mas por que você não vai discutir o assunto sobre mim? Eu falei, seu problema não é de dinheiro. Seu problema é de paixão por Deus, é de amor por Deus. Você não ama Deus como deveria amar. Falei, como não amo, pastor? Eu falei, não, porque se você amasse Deus como deveria amar, a nossa discussão seria outra. Você não estava discutindo sobre 10%, você estaria discutindo, pastor, eu tenho uma empresa, você pode me ajudar? Aí eu organizar minha empresa para que não dê só 10, eu dê 20, se eu não dê 20, eu dê 30. Você não pode ajudar a organizar uma outra empresa que 100% do lucro dessa empresa seja para o reino? A sua conversa seria outra, meu irmão. Seu problema não é de doutrina, seu problema é de coração. O dia que você alinhar o teu coração, o dia que você alinhar a sua vida com Deus, então essas outras questões serão secundárias, terciárias, e aí por diante. Então não adianta, eu vou repetir, eu vou ficar indo e vindo nesse texto até eu entender que vocês entenderam. Eu não posso tentar me submeter a uma verdade que ela não se tornou verdade para mim. E quando que ela se torna verdade para mim? No primeiro momento do arrependimento. Ou seja, eu sei que em Adão eu nasci pecador, e tendo nascido em pecado, eu adquiri vários hábitos pecaminosos, e esses atos pecaminosos agora, mesmo nascido de novo, eu ainda vou carregar por um tempo, e eu preciso pela submissão a Deus, pelo senhorio a Deus, eliminando da minha vida, assumindo que a mentira é pecado, então eu tenho poder para dizer não a ela, assumindo que a prostituição é pecado, então eu vou dizer não a ela, assumindo um monte de outras questões que é pecado, e eu vou então me eliminando dela, porque agora eu tenho poder para dizer não a isso. Mas se aquilo não é verdade para mim, como que eu me liberto? Quer aplaudir ao Senhor? Faça isso. Glória a Deus. Amém? E quando você entra nesse relacionamento de senhorio, o que Deus vem fazer com você? Ele vem revelar a sua identidade. Diga comigo, identidade. Ai, que coisa boa, identidade, diga amém. Mais forte, diga identidade. Aleluia, você vai descobrir quem você é em Deus. Eu vou repetir o que eu já disse. Você não mudou de religião, você mudou de natureza. Você não mudou de comportamento apenas, você mudou de natureza. Você era filho do diabo, hoje você é filho de... Você era amaldiçoado, hoje você é abençoado. Você era um derrotado, hoje você é mais do que... Aleluia, você estava debaixo da opressão de Satanás, hoje você está sentado à direita de Deus, acima de principados e potestade. Aleluia, alguém está comigo aqui, pode dizer amém? Aleluia. Então nessa vida de senhorio, o que Deus vai fazer? Deus não vai te tolir. Não é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer cultivar a sua identidade. Ele vai sarar a sua identidade, vai mostrar o que você é, o que você pode, o que você tem. Ele vai começar a mostrar o grande valor daquilo que é chamado novo nascimento. Ele vai te ensinar o que é ser filho de Deus, que é ser herdeiro em Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Saber que você tem todas as coisas nele, que você pode todas as coisas nele. Aleluia, que você não é mais um fracassado, um miserável, um destituído de graça, não, pelo contrário, você é filho de Deus que está debaixo de um senhorio, a semelhança de Cristo, aleluia, para fazer a vontade dele, não a sua vontade, para se render a ele, não a ninguém mais.
Amém? E aqui é outro assunto, que a gente tem assunto para dizer. É sobre a realidade da nova criação. Essas realidades espirituais que precisam ser trazidas ao nosso espírito. E no relacionamento de senhorio com Cristo, você vai desenvolvendo isso. Você quer ver, por exemplo, Efésios capítulo 4 diz assim, que Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos aperfeiçoados desempenhem a obra do ministério. Ele segue adiante dizendo então, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. As verdades vão vindo, as verdades vão vindo, as verdades vão vindo, as verdades vão vindo, as verdades vão vindo e vão te santificando. E eu chamo que essas verdades são as disciplinas do Senhor. Disciplina, Hebreus capítulo 12 diz que todos quanto recebe por filhos, Ele disciplina. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Escute bem. Tem muita gente que reclama quando Deus disciplina. Você deveria olhar ao contrário, você devia olhar dentro do padrão bíblico. A Bíblia fala assim, que a disciplina é uma linguagem de amor. Repita comigo, Deus disciplina a quem ama. Está lá, Hebreus 12, 5 em diante. Pastor, mas eu já vi muita gente na igreja, que ela pinta o 4, pinta o 7, pinta o 14, pinta o 21, e não acontece nada com ele, pastor. Eu acho que no mínimo, se você não disse, você já pensou assim. Eu sou diferente, pastor. Quando eu penso em pensar, que talvez um dia eu vou pensar a respeito de um pensamento pecaminoso, Jeová já vem em cima de mim assim, ó, pau! Eu não sei o que acontece, com ele não acontece nada, comigo, eu vou te dar a grande resposta. Quem quer, diga amém. Amém. Deus não disciplina quem não é seu filho. Nós estamos falando sobre profundidade em Deus. Então, se você está num relacionamento de senhorio e a disciplina vem e fala, uau, que gostoso, Ele poda para que eu dê mais fruto ainda, Ele me corrige para que eu não me perca no caminho, aleluia, glória a Deus. E às vezes, irmãos, não é só em questão de pecado, Deus vai disciplinar você porque você está olhando a mulher dos outros, vai disciplinar você porque você está querendo mexer dinheiro dos outros, não é nada dessas coisas graves que sai muita fumaça. Às vezes, são questões até de motivação. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Eu estava vindo de uma cruzada, pensa numa cruzada milagrosa, cego enxergando, paralítico andando, e eu voltei para casa supimpa, alegre, feliz, contente, eu estava ali, mascando prego e cuspindo fogo, aleluia, estava que estava, e eu feliz e contente e tal. Aí o Espírito Santo falou assim, você está contente, Marcelo? Eu falei, muito contente, Senhor. Mas ele disse, eu não estou, eu estou triste com você. Eu falei assim, na hora, irmãos, eu posso ser sincero, eu já chamei aquela voz de Satanás, de capeta, de rabudo, de chifrudo, sai, Satanás vai roubar minha alegria, sai, Satanás vai roubar minha experiência, sai. Ainda bem que Deus não se ofendeu comigo. Aí ele começou a explicar, sabe por quê? Porque eu estou triste com você. Realmente você curou os enfermos em meu nome, realmente você operou milagres extraordinários em meu nome, mas o motivo da minha tristeza é que cada milagre daqueles, você pegava e colocava na sua estante como um troféu, simplesmente para dizer o quanto eu te uso. Em nenhum momento eu vi você com compaixão daqueles perdidos. Em nenhum momento eu vi você amando e fazendo aquilo por amor. Vi você fazendo por causa de você, para que você se sentisse poderoso, para que você se sentisse usado. E se você não corrigir essa motivação, o próprio ministério vai te matar. Forte. Agora, doeu demais. Demais. Foi no profundo, dividiu a alma do espírito. Mas eu me resignei naquilo e falei, Senhor, está certo. É verdade, porque no fundo eu sabia o quanto aquilo era uma verdade.
O que eu fiz? Eu me resignei no meu quarto de oração e fui trabalhando aquilo em oração, porque você tem que entender que o quarto de oração, quando você fecha a porta atrás de você, meu irmão, não é apenas para você ganhar de Deus. Naquele quarto fechado, com as portas fechadas atrás de você, é um lugar para Deus te ter, é um lugar para Deus te conquistar. Não é um lugar só para você ganhar, não, é um lugar para que Deus tenha você por completo. Falei, eu não saio desse quarto de oração enquanto eu não sentir que o meu coração está guardado na motivação correta. Senhor, eu aceito a disciplina, eu quero ser exercitado na disciplina. A Bíblia fala que aqueles que são exercitados, porque tem gente rebelde, Deus disciplina e ele rebela com a disciplina, você vai ficar parado ali também. Você vai ficar parado ali também, você vai ficar parado ali também, você não vai se aprofundar. Mas quando você se permite ser exercitado na disciplina, o que acontece? Você cresce, você cresce, você cresce, você avança, você vai adiante. Alguém está comigo aqui, quer dar um brado de vitória? Aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, quantos estão recebendo aí? Diga amém. Amém. Quem quer crescer em Deus, diga amém. Amém. Diga arrependimento, senhorio. Mas eu preciso continuar agora. Eu preciso avançar na minha vida. O que eu vou fazer? Como que eu vou caminhar? Qual que é o próximo estágio do meu crescimento? O apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 19, versículo 1 a 7, coloca agora eles num outro patamar. Não é agora mais o arrependimento, não é mais o batismo nas águas representando sujeição e submissão e senhorio a Cristo, mas Paulo leva eles agora ao batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós entendemos sobre senhorio, a nossa primeira tendência é egoísta. Quando falamos sobre relacionamento com Deus, a nossa primeira tendência é egoísta. Por quê? Nós pensamos em nós. Quando falamos com o Espírito Santo, falamos em nós. Mas você tem que entender assim, que o Espírito Santo, ele é o Espírito eterno. E ele não trabalha em você simplesmente por causa de você. Não, você não está entendendo. O Espírito Santo, em primeiro lugar, ele não trabalha em você simplesmente por causa de você. Ele trabalha em você, te conectando com o propósito eterno. E às vezes a gente quer tirar o Espírito Santo do contexto eterno e colocá-lo simplesmente no nosso mundinho. E não dá. Por isso, para você ter um relacionamento profundo com o Espírito, base de arrependimento, base de senhorio, sujeição total. Agora você começa a entrar num ambiente de revelação do plano eterno. Porque você vai entender que ter comunhão com o Espírito Santo não é simplesmente relacionado a você, mas é relacionado ao propósito. Deixa eu explicar melhor. Você vai ver que todas as vezes que os textos bíblicos falam sobre o Espírito Santo, ele está conectado ao propósito. Vamos olhar alguns textos aqui. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para. Unção, propósito. Unção, propósito. Vamos pegar Atos capítulo 10, versículo 38. Assim como Deus o Pai ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o qual andou fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. Jesus, quando falou a respeito do Espírito Santo para os seus discípulos, disse: ficai em Jerusalém esperando a promessa do meu Pai, e então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo nunca vem sobre nós visando só nós. Ele vem sobre você te colocando dentro de um propósito eterno. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor aqui. Eu quero 3 jovens bonitos, cheirosos, ungidos aqui em cima. 3 jovens, pode ser homem, pode ser mulher. Nossa, aqui, vocês estão sem foto de identidade aqui, bonito. Não tem nenhum bonito aqui? Cheiroso? Ou estão sem? É bonitão mesmo, vem cá. Estou faltando 2 jovens aqui, vem cá. Vem cá, as mulheres estão com problema. Mulheres estão com problema sério de identidade. As mulheres dessa igreja já são tudo feias, pastor. Tem que fazer trabalho de cura interior aqui. Vem cá, os 3 aqui. Aqui no meio. Eu vou tentar explicar sobre essa questão de propósito eterno.
Vamos lá. Quem quer ser o pai aí? Dos três? Você? O mais velho. Fica aqui. Aqui no meio, você. Quem quer ser o filho? O filho fica em que lado da mão? Do pai? Então, vai, se põe no seu lugar aí, o Espírito Santo aí. Vamos lá, vou fazer algumas perguntas para vocês. Quantos creem que Deus é eterno? Diga amém. Amém. Então, quando eu falo que Deus sempre existiu, quantos concordam? Diga amém. Amém. Muito bem. Agora, Deus sempre existiu sozinho ou Deus sempre existiu de forma triuna? Triuna, muito bem. Então, estamos falando a mesma linguagem de fé e de doutrina aqui. Glória a Deus, Deus sempre existiu. Agora, quantos creem que Deus é criador de todas as coisas? Diga amém. Amém. Muito bem. E nós também cremos dessa forma, juntos, então estamos ligados à mesma fé. E quantos creem que Deus sabe de todas as coisas, mesmo que elas aconteçam? Diga amém. Amém. Então temos a mesma doutrina. Agora eu vou ilustrar aqui para vocês entenderem como é complexo esse seu assunto aqui. Quantos creem que Deus é um só em três pessoas? Diga amém. Amém. Que Ele sempre existiu? Diga amém. Amém. E que Ele criou todas as coisas? Diga amém. Amém. Então se Ele criou todas as coisas, teve um dia, na eternidade, que existia um mundo incriado, que era só o mundo do Pai, do Filho e do Espírito. Só estavam eles três lá. Estão me entendendo ou não? Porque Deus, nas três pessoas, é criador. Então, se você vai tirando toda a criação, só sobra eles em comunhão perfeita, realizados entre si, completos entre si, no mundo incriado. Amém? Agora tem uma questão. Eu fiz uma pergunta e vocês falaram comigo. Deus sabe de todas as coisas? Antes que ela aconteça? Então, aqui nessa reunião entre Pai, Filho e Espírito Santo, eles tiveram um concílio. Falaram, nós precisamos criar todas as coisas, né? Criaram os anjos, aleluia. Aí criaram o universo, aí dentro do universo criaram a Via Láctea, aí dentro da Via Láctea criaram o sistema solar, aí dentro do sistema solar criaram a Terra, aí dentro da Terra eles tinham que criar alguém especial. Aí eles tinham que criar quem? O homem. Só que eles sabiam que o homem ia cair, não obrigatoriamente, não por determinação. Aí então o pai falou, a gente vai criar o homem à nossa imagem, à nossa semelhança? Nós sabemos que eles vão cair. Como que nós vamos fazer? Aí entra o que está escrito em Apocalipse capítulo 13. Aí entra o que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Agora espere um pouquinho. Pai, pode criar o homem, porque mesmo sabendo que ele vai cair, eu já me proponho, no tempo certo, na plenitude dos tempos, eu vou descer lá, e eu vou pagar o preço que é necessário. Pode criar. Ah é? Tá bom. Agora, vem aqui comigo. Aí Jesus fala assim, mas Pai, tem o seguinte, depois que eu derramar o meu sangue no sacrifício da cruz, pagar um preço de resgate por esta humanidade, quem é que vai convencer os homens da verdade? Aí o Espírito Santo se apresenta na Trindade e fala assim, Filho, Jesus, pode deixar, que depois que você voltar e apresentar o sangue para o Pai, eu vou descer, eu vou habitar com os homens, e eu vou honrar o seu sacrifício, eu vou revelar para os homens que você é a verdade, eu vou dizer para eles que você é o único caminho, a verdade e a vida, eu vou falar que você é a redenção deles, amém? Então preste atenção, o primeiro ministério do Espírito Santo não está conectado diretamente às pessoas, está conectado primeiramente a Jesus.
tudo que o Espírito faz, ele olha para Jesus e fala: está em linha com o Espírito eterno, foi para isso que você veio, foi para isso que você morreu, foi para isso que você pagou um preço. Então, o Espírito Santo não vem conectar o homem consigo mesmo em primeiro lugar, ainda que ele faça isso, curando o homem, curando a sua identidade, curando o seu interior, dos seus traumas, etc. Lógico que o Espírito faz isso, mas para que ele faça isso, ele tem que conectar o homem com Jesus. Jesus revela o Pai. Quando o nosso... Pode sentar, obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos aqui. Então, quando o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele é egoísta, ou seja, só pensando em mim, nas minhas feridas, nos meus traumas, nas minhas mazelas, eu não consigo ter profundidade. Tanto é que você vai observar que a primeira manifestação desses irmãos, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, foi o quê? Uma vida fora deles. Eles passaram a profetizar. Uma vida que não era só para eles, não era só para as suas necessidades, não era só para o seu mundo. E uma das coisas que o Espírito Santo tem me usado para falar em vários lugares do mundo é isso: não podemos ter uma relação mesquinha, não podemos ter uma relação egoísta com o Espírito Santo. Nós temos que ter uma relação altruísta, uma relação de empreendimento. Quando nós entendemos isso, nós vamos entrar numa dimensão de experiências com Deus, porque as suas experiências com o Espírito Santo maiores, as mais extraordinárias que você terá, será quando você estiver conectado com o Espírito eterno, com o propósito eterno de Deus, 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 com o propósito eterno. Quanto mais você se conectar com esse propósito e entender que as suas forças não são suficientes, e entender que a sua capacidade não é suficiente, mas que você precisa do Espírito Santo, que você precisa do poder agindo em você e através de você, que você precisa desse Espírito dando-lhe sabedoria, não por causa de você mesmo, mas pelo propósito eterno, não por causa dos seus próprios planos, mas por causa do propósito eterno, não simplesmente por causa do seu ministério pessoal, mas por causa do propósito eterno. Aleluia! O Espírito Santo vai te levantar de forma extraordinária. Aleluia! Agora, para você chegar nesse nível de relacionamento com o Espírito, você tem que voltar ao arrependimento, tem que voltar ao senhorio, para que quando você chega nesta fase, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aleluia, 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 aleluia. Eu não vivo mais por mim, eu vivo por Ele. Eu não vivo mais pelos meus sonhos, eu vivo por Ele. Aleluia. Eu tenho essa convicção, e eu sei que o Espírito em mim vai me ajudar, vai me consolar, vai me exortar, mas acima de tudo, Ele vai me empoderar para que eu seja voz na minha geração, para que eu seja mão na minha geração, para que eu seja luz na minha geração, para que eu seja fogo de Deus para a minha geração. Aleluia! Oh! Agora, eu não posso começar com um relacionamento invertido. As pessoas podem até dizer: mas e na casa de Cornélio? E na casa de Cornélio começou ao contrário. Ele primeiro foi batizado no Espírito, depois ele foi batizado nas águas. Mas deixa eu explicar uma coisa. Cornélio tinha um relacionamento com Deus. A Bíblia fala que ele era temente, ele era um homem que orava. Ele não era um ímpio, ele não era o nascido de novo. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Essa questão da relatividade não serve para você, jovem. Essa questão da relatividade não serve para você, igreja. Essa questão de buscar o Espírito Santo só de forma sensitiva não serve para vocês. Ainda que seja muito bom, muito agradável, muito gostoso sentir e experimentar o Espírito. Eu ando com Ele, eu sou cheio dEle, eu sou embriagado dEle, por algo que é maior do que eu, que é maior do que as minhas realizações pessoais. Eu estou com Ele por causa de um propósito eterno. E de alguma forma eu quero te dizer assim: existem
3 áreas para você se envolver com o propósito eterno. Eu vou terminar aqui, nós vamos ter um tempo de oração. Jesus Cristo veio ao mundo para buscar o que se havia perdido. Então diga comigo, eu tenho que me envolver com o propósito eterno. Eu e o Espírito Santo precisamos juntos levar os descrentes à crença. De alguma forma nós temos que estar envolvidos nisso. Só que nem só de salvação vive a igreja. E depois que as pessoas são salvas, nascem de novo. O que a Bíblia fala? Que a vontade de Deus é que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Que não sejamos mais meninos inconstantes, agitados por qualquer vento. Então nós temos que nos conectar com o propósito eterno, levar os crentes à maturidade. Mas a maturidade não é o fim da vida cristã. Deus não quer só filhos maduros. Na realidade, Deus quer filhos rios ou ruios, como algumas pessoas dizem, que são aqueles que assumem compromissos. Ou seja, eu levo agora o cristão, de alguma forma eu coopero com eles, para que eles vão da maturidade à liderança. Então, de alguma forma, eu tenho que estar trabalhando pelo Espírito e pelo poder do Espírito, ou levando os descrentes à crença, os crentes à maturidade, os maduros à liderança. De alguma forma, eu tenho que deixar que essa verdade me possua. O seu relacionamento com o Espírito não é só focado em você, meu irmão. Aqueles discípulos, quando profetizaram, eles estavam dizendo assim: nós saímos da base principal, que é o arrependimento, subimos para o senhorio, agora estamos cheios do Espírito, para não vivermos para nós mesmos. Nós vamos profetizar sobre os outros, nós vamos servir aos outros, nós vamos abençoar os outros, nós vamos ministrar ao coração dos outros, nós vamos viver uma vida além de nós mesmos. Aleluia. 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 Então, andar com Deus, andar com o Espírito sem arrependimento é quase a mesma coisa de falar: não estou andando com Ele. Andar com Deus, andar com o Espírito sem sujeição, sem submissão, é a mesma coisa, quase a mesma coisa de dizer: eu não estou andando com Ele. Dizer que você está se relacionando com o Espírito Santo, está se embriagando dele, e isso não se desdobrar, isso não se canalizar ao serviço, à obra do ministério, ao propósito eterno de Deus, ao propósito do reino, é a mesma coisa de você estar dizendo assim: o meu relacionamento com o Espírito não é tão profundo como eu achei que estava sendo. Eu sinto que Deus falou conosco essa noite aqui. Eu não sei você, mas eu estou embriagado do Espírito do Senhor. De uma forma diferente, talvez não seja tão explosiva, não seja de uma forma tão assim, reteté, pró, mas eu estou vencido pelo Espírito. E eu quero realmente me render e entrar para o meu quarto de oração e falar: Deus, venha sobre mim, exerça governo sobre mim. Tem áreas da minha vida que realmente eu posso dizer: o Senhor não está no governo. Eu tenho resistido a isso, Senhor. Por favor, venha com mais força. Venha com mais força, Senhor. Venha com mais eficácia, Senhor. Espírito Santo, eu não posso negar que eu não tenho tido experiências com você. Eu não posso negar que eu não tenho escutado a sua voz. Mas eu também não posso negar de que eu tenho sido egoísta, que todo o relacionamento que eu tenho tido com você só resume em mim, só resume nas minhas próprias experiências, e eu não tenho traduzido isso para a minha geração, não tenho traduzido isso para a minha igreja local, não tenho traduzido isso em termos de serviço e de ministério. Eu sou o primeiro a atender o pedido que eu vou fazer aqui, de vir ao altar de Deus e falar: Deus, mexe comigo, trabalha comigo, Espírito Santo. Alguém mais quer se unir a mim aqui, sair do seu lugar, vir aqui à frente?
Eu não sei se você vai ficar em pé, se você vai se ajoelhar, eu não sei o que você vai fazer. Você tem subsídios suficiente para orar. Você tem ferramentas poderosas para orar agora. Reclamando a blafácias te querendo recanto rolo bíblia pequenianda de coisas. Chorra canta la pla 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 canta la bla 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 chequerianda de canta la bla bla santa de queres. Churra canta la bla bla si kenderi cante te ple pequenianda ple pequenianda de coisas. Chorra canta ta pra placar la bla bla santa de queres. O recanta ta la bla bla santa de querendo de canta de queres. Se você não encontrar palavras para orar da forma correta, eu vou te aconselhar a orar em línguas. Mas não fique com a sua boca fechada. Abra o teu coração e vá profundo. Não resista ao Espírito Santo aqui essa noite. Se você quiser gritar, se desesperar, se você quiser chorar e ajoelhar, correr, faça qualquer coisa. Mas não fique indiferente, não fique indiferente. Diga: Espírito Santo, eu entendi a tua voz essa noite. Mergulhe no rio de Deus mais profundo que você já mergulhou em toda a sua vida. Não rasgue apenas as suas vestes. Rasgue o seu coração essa noite. Rasgue o seu coração essa noite. Deixa ele vir, deixa ele vir. Deixa ele te convencer de pecado. Deixa ele ajustar a sua vida. Deixa ele aquecer o seu coração. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, 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 vem. Vai se levantando na autoridade de filho. Vai dizendo ao diabo e aos enganos que entraram na sua vida: eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo. Eu sou livre, eu sou livre. 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 Eu sou livre, eu sou livre.
você faça algo agora, por gentileza. Põe as mãos sobre o ombro de umas 2, 3 pessoas e olha para ela e diga assim: a mensagem que você ouviu hoje. Olha para ela e diga: essa mensagem que você ouviu hoje não é para a tua condenação, é para a tua instrução. Olha para ela e diga: o que você ouviu hoje é para você andar em vitória. É para você andar em vitória. Aleluia, essa é a verdade. Você vai andar em vitória. Diga para o seu irmão: você vai andar em vitória. Glória a Deus. Você vai dar muito fruto. Glória a Deus. Olha para ele e diga: você é livre. Você é livre. Fica com as mãos sobre ele. Eu quero que você ore um pouquinho com ele agora, que você vai abençoar a vida dele de uma forma extraordinária. Vai dizer: meu irmão, o fogo que está sobre a sua vida, a unção que está sobre a sua vida, além de abençoar você, vai abençoar multidões, vai abençoar a sua geração, vai abençoar aonde você colocar a planta dos seus pés, porque você é uma tocha, você é fogo de Deus aonde você está. Aleluia, aleluia, aleluia. Você é livre do pecado para servir a Deus. Você é livre do pecado para servir a Deus. De um fogo extraordinário essa noite. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Acende um fogo no coração que eu não posso conter, que eu não tenho. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Oh, você pode levantar mãos sem ira, sem contendas, mãos santas aos céus, e dar glória a Deus que promoveu no seu espírito arrependimento profundo. Oh, dá glória a Deus que te atraiu para se colocar debaixo das asas dele e você chamá-lo de Senhor. Você pode dar graças a Deus pelo Espírito poderoso que habita em você, um Espírito para curar, para libertar, um Espírito para manifestar os céus na terra. Você pode glorificá-lo essa noite.